Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Com certeza, para nós é uma satisfação sempre ter vocês aqui prestando atenção nesses assuntos que nós trazemos e esperamos que seja contributivo para vocês. Porque é importante as pessoas terem esse tipo de acesso de informação e conseguir aplicar na própria vida. Essa é a nossa intenção. E a intenção da equipe Espirais de Luz, que está sempre vibrando positividade. O tema de hoje é um tema bem complexo. Nós vamos falar sobre o medo do medo. Pois é. Porque atualmente, todas as pessoas no mundo ou vivem dominadas pelo medo ou alimentam alguma forma dele. Medo de se contaminar com Covid ou de se vacinar, de ser assaltado, de descobrir doenças graves, de não conseguir pagar as contas, de sofrer acidentes, de perder um relacionamento, da morte em todas as circunstâncias e por aí vai. O que se torna uma lista extensa de tópicos que tem o poder de aumentar a sensibilidade e a insegurança em qualquer ser. Não importa se tenha ou não conhecimento, se seja espírita, se não é, o que não importa. Esse medo, ele vai existir de alguma forma. Bom, o medo, gente, é o quê? O medo é um mecanismo de defesa do nosso corpo, da nossa mente. O medo é aquele que vai te impulsionar a se proteger contra animais ferozes. O medo vai te fazer proteger contra atitudes impensadas, como enfiar o dedo na tomada e tomar um choque quando você é um bebê. Então, o medo daquilo, porque já tomou um choque, faz com que ele recue. Então, o medo é um mecanismo de defesa e nós temos que conviver com ele, mas de forma sadia. Por quê? Porque não é para menos, né? Nós vivemos num mundo onde há violência, maldade e dificuldades em taxas bem altas. É uma população do mundo é enorme e sendo mostradas tanto nas TVs quanto nas redes sociais de todo mundo, o que leva a maioria da população a alimentar freneticamente este medo. Aí está o problema. Não é um medo imediato, e sim uma sensação que vai crescendo aos poucos por autossugestão do subconsciente na vida dessas pessoas. O que as leva a ficarem pensando a toda hora que algo terrível vai acontecer e se envolvendo a tal ponto com esse pensamento que o efeito ele é o mesmo de desistir da vida. É interessante falar sobre esse ponto, a autossugestão do subconsciente. Nós temos tanto medo da falha, que a gente fica praticamente com os pés. Um pé na frente, como dizer, fique com o pé à frente e o outro atrás. A gente fica assim, em posição de defesa o tempo todo. Nós ficamos na defensiva o tempo todo. Por quê? Porque isso foi gerado pelo medo. O medo que nós alimentamos, que é o medo de fracasso. Nós somos educados desde crianças a não fracassar. Olha, para você se dar bem na vida, você não pode fracassar. Você tem que estabelecer meta, manter o foco e atingir o que você quer, conseguir chegar lá. Isso daí é algo que você aprende não somente em família, mas com coaches, com psicólogos, com todo mundo. Ou mesmo os seus melhores amigos que chegam para você e falam isso. Eles chegam e falam, olha, você não pode desistir e tal. Ou seja, impulsiona você a ter coragem. E ao mesmo tempo, essa coragem, ela é maior para você alimentar dentro de si esse poder de luta contra o seu próprio medo. E é um pouquinho delicado esse fator. Por quê? Porque nesse momento temos a somatização do espectro do medo. Percebemos que essas pessoas que agem, né, dessa forma, envolvendo-se com esse medo, com a autossugestão subconsciente, com um pavor diário, né, dessa realidade tão caótica em que nós vivemos, e elas acabam se tornando vítimas delas mesmas, o que as manterá infelizes e isoladas. É a famosa solidão por medo.
Isso aumenta cada vez mais a taxa de doenças psíquicas, como depressão, além do aumento de cardíacos também. Por quê? Porque o medo está relacionado diretamente ao coração. Quando você está com medo, a primeira coisa que acontece é seu coração acelerar. É incrível e é uma verdade. É devido a esse ambiente de desânimo, prostração e imobilidade que aquele ser decide não realizar mais nada, nem mesmo suas tarefas diárias tão necessárias para a sobrevivência. É o que nós chamamos de agorafobia. O medo de sair de casa, o medo de sair da zona de conforto e ir para fora e enfrentar o mundo. Então, vamos falar assim, é uma doença psicológica desenvolvida pelo excesso de medo, excesso de pânico, é excesso. Tudo que é excesso faz mal para o ser humano, é prejudicial. Então, a morte se torna algo amedrontador, assim. Meu Deus, eu vou morrer. E tipo assim, às vezes a pessoa não tem nem medo da morte em si, mas tem medo da frase, eu vou morrer. Sabe? E aí nós trabalhamos a morte como sendo o ápice do medo. Sendo que a morte é só o retorno para a pátria espiritual, assim como você abandonou a pátria espiritual para nascer novamente no planeta. Então existe aí uma ideia errada dessa morte, porque a morte em si, ela não é o fato fulminante, ela é simplesmente só a mudança de dimensão. E ela acontece de várias formas nas vidas das pessoas. Depende de como você começa a enxergar isso, de como você começa a trabalhar a sua visão perante esse acontecimento, que é um fato. A partir do momento que você foi gerado, está sendo gerado na barriga da sua mãe, dali em diante, você começa a morrer, porque você está na matéria. Bom, por sermos espíritas, nós podemos nos tornar até mesmo mais sensíveis que os demais. Existe sim o maior medo, que é o medo de falhar. De saber que estamos aqui no planeta não pela primeira vez, mas em mais uma tentativa de se melhorar e alcançar patamares maiores. E daí, quando tomamos consciência disso, acabamos nos cobrando, muitas vezes de forma excessiva e gerando o temor pela falha. Porque além de ficarmos visualizando uma possibilidade de ter que voltar para resolver o que não foi resgatado, da mesma forma, acabamos nos apegando a pequenos detalhes que podem não ter valor algum para a nossa estrada de crescimento e nos prendemos na famigerada estagnação, que nos deixa cegos perante nossas atitudes. Gente, é um perigo, porque não é porque você é espírita, está estudando sobre espiritismo, que você já alcançou a ascensão, a evolução e já vai para um plano espiritual maravilhoso quando desencarnar. Não, claro que não. Você vai responder de acordo com a sua evolução, de acordo com os processos que você está vivendo e de acordo com o que você está conseguindo alinhar, o que você está conseguindo melhorar em você. A insistência de vários vícios que nós temos, vícios de viver que nós alimentamos, às vezes pode nos deixar em situações perigosas com relação às nossas escolhas. Por exemplo, tem gente que é viciada em repetir a mesma coisa. Por que meus relacionamentos nunca dão certo? Porque você sempre escolhe o mesmo perfil de pessoa e não dá abertura para outras pessoas se aproximarem de você. Por que eu estou assim? Porque você está sexualizando a sua mente e não mantendo a sua mente pronta para um relacionamento. Você tem que procurar definir certos padrões na sua vida e não misturar as coisas. Quanto mais você mistura, menos capacidade de separar aquilo que você precisa, você tem. É a mesma coisa de, depois que você mistura uma
xícara de açúcar com 2 de trigo, você tentar separar os grãos de açúcar do trigo. Aí isso é meio complicado. Bem complicado você fazer isso. Então, nesse momento, você tem que procurar entender que o medo de falhar nessa encarnação tem que ser proporcional à sua coragem de realizar nessa mesma vida. Porque espíritas, eles têm a consciência. Espíritas têm a consciência de que estão aqui por um motivo maior. Eu preciso evoluir, eu preciso melhorar, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a ser melhor. E para ser melhor, eu tenho que abrir mão de certos vícios que eu tenho. Ou que todo mundo tem. E tem vários tipos desses vícios, né? Que é muito, muito complexo até para entrar em detalhes. Mas, nesse momento, nós vamos entender o quanto nós somos frágeis e vulneráveis às intenções que são geradas em nossas mentes. Acabamos influenciados e aumentamos em nós mesmos esse medo avassalador. Quando somos espíritas, isso se intensifica através do conhecimento, às vezes. Por exemplo, é uma pessoa que lê muito, tem muito acesso aos estudos, tem muito acesso às leis, sabe tudo, e em vez de entender isso através da lei do amor, não. Começa a projetar o medo nas outras pessoas. Eu consigo, mas será que fulano consegue? Ai, meu Deus, se fulano conseguir, eu vou evoluir, essa pessoa não vai? Meu Deus, isso é injusto. Não é injusto, cada um está no seu patamar evolutivo. Então, você ignora esse fato. Olha, você tem conhecimento, você sabe tudo, mas você ignora o fato de que a pessoa está naquele patamar evolutivo e merece o seu respeito por estar ali. E você tem que ter paciência, porque aquela pessoa ainda não chegou até onde você está. É tudo uma questão de associação. E às vezes a gente associa exageradamente, porque quando somos espíritas, não basta apenas absorver o conhecimento. Nós temos que fazer a prática. Ela é essencial para que não nos tornemos seres aprisionados em cápsulas que, em vez de ajudar na interdependência, acabam se tornando prisões. Quanto mais inacessíveis, mais vão transmitir uma falsa sensação de segurança. É incrível como nós passamos de pessoas em processo de evolução para pessoas em processo de estagnação. O isolamento, sabe? E aí a gente começa a alimentar um egoísmo. Eu não vou explicar sobre isso para aquela pessoa, porque aquela pessoa não tem capacidade para entender. Mas você já tentou explicar? Já tentou sentar e falar? Ou você quer impor que aquela pessoa tenha e aceite essa sua explicação? Não é assim. Nada é assim. Então, é onde realmente entra a ideia de julgamento. É simples julgar alguém. Mas quando é um julgamento do outro lado, ele é mascarado por dor. Mas é um julgamento. Então, nós temos que começar a seguir essa linha tênue da coragem, retirando os medos de tudo e trabalhando em nós a coragem de sermos melhores, a coragem de cumprirmos nossas tarefas, a coragem de aproximarmos de Deus. Isso daí começa a modificar sistematicamente todo o seu perispírito. Eu vou dar um exemplo simples. Tomei 2 vacinas, tive Covid. No segundo dia, no terceiro dia de reação no meu corpo, eu senti uma sensação de como se eu fosse morrer. Nossa, eu vou morrer.
porque é muito dolorido, o corpo está muito dolorido, eu estou muito fraco e eu não consigo reagir. Nesse momento, por exemplo, eu desabafei com meus amigos. Eu desabafei justamente para ouvir o que eles iam falar. E alguns viraram para mim e falaram assim: fica tranquilo, você tomou quantas vacinas? Eu 2. Então não vai acontecer nada, você só vai ter sintomas aí, não vai passar disso. Aquilo dali me fortaleceu. Mas teve gente que virou para mim e falou: misericórdia, oh meu Deus, calma, você vai melhorar, mas aqui você está sentindo o quê? Você tem que ir para o médico, não? E desespera. Tem gente que traz a solução, tem gente que fala assim: olha, tô te mandando aí uma vitamina tal, e você vai ficar, ó, 100%. Fica tranquilo. E tem gente que vai fazer com que você chore com medo de morrer. Porque vai lá e falar assim: oh meu Deus do céu, fulano de tal também tomou 2 doses, está entubado no hospital. Por quê? Porque são pessoas que estão em patamares diferentes no trabalho do próprio medo. E eu sou um ser humano. E eu tenho medo. Porque o medo é um mecanismo de defesa que todo ser humano tem. É normal ter medo. O negócio é o quanto esse medo domina minha vontade, o quanto esse medo domina minha personalidade, o quanto esse medo contribui para que eu fique estagnado e se torne um agorafóbico mesmo. O quanto esse medo pode destruir as minhas relações exteriores, o quanto esse medo pode interferir no meu trabalho, nas minhas relações familiares, nas minhas relações amorosas, nas minhas relações com meus pets, na minha relação com o mundo, com as plantas. Tem gente que tem medo de pisar na grama e pegar um germe e morrer. E é assim que somos. E somos porque precisamos que o outro nos veja. A interdependência é a primeira chave que resolve o medo, porque é dela que nós aprendemos, é com ela que nós crescemos. Como, Max? Quando você aprende a nadar, você primeiro começa a afundar. Aí seu pai vira, que é ele que está te ensinando a nadar, ele fala: não, bate os braços, eu estou aqui, você não vai morrer. Então, se acontecer qualquer coisa, seu pai te tira da água. É a interdependência. Nós aprendemos desde cedo que ela é importante, assim como você vai ter a segurança de tentar realizar o ato de nadar, tentar andar de bicicleta, tentar fazer isso ou fazer aquilo. Por quê? Porque seu pai está ali te protegendo e você tem a segurança. É dessa forma que nós trazemos para o nosso interior essa figura paterna ou materna que nos protege, sendo nós mesmos os pais e mães de nós mesmos. Calma, tudo vai dar certo. Calma, você vai conseguir. Se falhar, não tem problema. Não tem. Porque não vai ser só essa chance na sua vida. Nós temos a mania da ansiedade porque queremos tudo para ontem. O imediatismo é outro fator que contribui para o medo. A arma principal para vencer esses medos, ou mesmo nossas limitações, está onde ele começa, no conhecimento. O conhecimento, ele deriva da informação acerca de realidades físicas e espiritual. Ou seja, física porque é decorrente das pesquisas e experiências científicas, e espiritual por causa do intercâmbio entre duas dimensões, espíritos e viventes. Então, intercâmbio mediúnico e do desenvolvimento de teses espíritas, que é muito interessante a gente entender. Então, esse mesmo conhecimento não é só mera teoria. De nada valem as decorebas das questões do Livro dos Espíritos e as máximas espíritas sem que haja a transmutação desse conhecimento em prática e conduta, o que nos qualifica como seres em contínua evolução. Presta atenção. Você vai lá e aprende um monte de coisas.
no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Você consegue compreender os mecanismos da lógica do espírito, você consegue entender tudo. Mas, se você não pegar todo esse conhecimento e transformar em prática, o que acontece? Acontece que esse conhecimento pode se tornar a arma contrária que você precisa e causar o medo excessivo em sua essência. Praticar o que se conhece é compreender os mecanismos da vida. A vida, ela flui naturalmente, sem a necessidade de forçar nada. Nada. A ação e reação é uma lei natural. Se você estica o braço, você sente por muito tempo, você vai sentir uma dor no ombro. Se você dobra o braço e apoia com a mão, esse braço vai ficar tudo bem, mas a mão aqui vai sentir uma dor uma hora. Ação e reação. Se você bebe água, você se hidrata. Se você não bebe, você desidrata. Se você acolhe alguém, com certeza, num futuro próximo, você também vai ser acolhido. Quiçá já não tenha sido. E está agindo por exemplificação. Então, nós temos que entender esse processo da prática. Não adianta intensificar sentimentos que não vão te levar a lugar algum. Não adianta. Porque isso é alimentar mais ainda o medo. E esse medo vai. E ele não tem freio. E ele vai, e ele é uma onda enorme, capaz de desestruturar todo o seu íntimo. A arma, como nós falamos, contra o medo, é você pegar o conhecimento e a prática e transformar os dois em amiguinhos de mãos dadas. Hoje eu aprendi isso. Se eu entendi que o perdão faz bem para mim, eu vou perdoar as pessoas e não vou acusá-las. A acusação não deixa de ser um julgamento. Então você precisa compreender, perdoar e procurar as pessoas. Não é se manter distante e se vitimizar o tempo todo. Porque aí você está alimentando o seu medo. O medo da falha. O medo da falha no próprio processo reencarnatório. Isso não é muito bom. Então, o que acontece? Acontece que nós temos que entender que não tenhamos medo do medo. De todos, o que mais nos deve preocupar, ou seja, de todos os medos, não é o medo de ter medo. É o medo de perder a presente reencarnação por um comodismo e por uma invigilância. Aí sim, você tem que ter medo. No mais, seja corajoso, viva a vida, dê o próximo passo, pule na água, tente nadar, tente andar de bicicleta, tente voar correndo com os braços abertos, sinta o vento, sinta toda a energia que existe ao seu redor. E ela não tem medo de te envolver. Ela te abraça e te leva para frente. Acho que tá bem explicado que você não tem que ter medo do medo, né, gente? Quero agradecer, como sempre, a paciência de todos vocês em me ouvir. Vem curtir a página no Facebook, Espirais de Luz. Vá no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, que a gente está publicando sempre palestras lá para vocês ficarem mais esclarecidos e, com certeza, e perder esse medo, né? Perder o medo, porque informação e prática são amiguinhos e andam de mãos dadas. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.